uma vez aqui com vocês, professor Luizão. Aí, para quem não me conhece, um pouco do meu currículo. Estou dando aula agora para o pessoal de atletismo da Uninove, parado agora por causa da pandemia. Tá? Agora, ultimamente, eu trabalho com personal e assessoria esportiva. Sou especialista em fisiologia do exercício, em treinamento. Fizemos um trabalho aí na academia há alguns anos atrás, tá? 2013, 2012, 2013, a respeito do emagrecimento com exercícios resistidos e a suplementação do óleo de macadâmia, verificando o perfil lipídico. Que foi aceito no colégio americano, que a minha coordenadora, Tânia Piton, levou e falou que o trabalho está muito bom, e a gente acabou sendo aceito e apresentado. Tem um livro de educação física infantil, já faz muito tempo que eu apresentei. Aí o ano passado, esse ano, aliás, submissão de um teórico, um trabalho teórico para a continuação desse, mas relacionado à fisiologia do exercício. Agora tem um livro que esse eu estou escrevendo agora, que é o treinamento em circuito. Beleza. Bom, então agora nós vamos para o nosso segundo módulo, que, como eu falei, é sobre obesidade, falando um pouco da excesso de peso e obesidade. Tá, o que vem a ser obesidade, tá certo? A obesidade hoje, né, já é uma epidemia mundial, todo mundo já sabe. E aí ela é condicionada principalmente pelo perfil alimentar e de falta da prática da atividade física, como eu falei lá no primeiro módulo. Então a prevalência dessa crescente, né, para a obesidade, ela vem sendo atribuída a diversos fatores, né, processos biopsicossociais, ou seja, entre o ambiente, né, político, econômico, social e cultural interferem. E não apenas o indivíduo e suas escolhas, qualquer escolhas alimentar, tá certo? Ou alimentar ou a própria não prática da atividade física. Então, esse processo de obesidade assume um lugar estratégico na análise, né, de problemas, tá? Dos problemas e nas propostas de intervenções. Então, as intervenções, elas têm que ser multidisciplinares, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Contudo, os desafios, né, parte do desafio reside em compreender como esses múltiplos fatores interagem. Então, como eu disse, a obesidade já é considerada uma doença. Uma pessoa obesa é uma pessoa inflamada por vários motivos. É diabética, tem a pressão arterial alterada e vários outros fatores. Então, portanto, a obesidade é um acúmulo de gordura, né, no tecido adiposo, ou seja, células adiposas, conhecidos como também adipócitos. São processos multifatoriais. Como vocês vão ver, a obesidade deve ser tratada multidisciplinarmente, tá? Por vários profissionais, psicólogos, fisioterapeutas, médicos, professores de educação física, tá? E que pode ser associados à genética, tá? Endócrinos, metabólico ou até mesmo no meio, tá? No meio que ela vive. Então, a obesidade não é só chegou um obeso para vocês e vamos tacar exercício nele que ele vai emagrecer. Não é assim que funciona, tá? Então, um dado da Organização Mundial da Saúde em 2018, estima-se que em 2025 haverá por volta de 2 bilhões,3, né, pessoas acima do peso, tá? Que já é o excesso de peso, e isso não afetará somente adultos, mas também crianças, que a progressão aí pode chegar a 75 milhões em caso da obesidade, tá? E pessoas acima do peso, tudo isso em 2025. E isso é uma projeção que eles fazem de acordo com o processo que vem vindo até agora. No outro módulo vocês viram a projeção lá em 12 anos e 10 anos do excesso de peso, como aumentou. Bom, aí nós temos aí tipos de obesidade. Aí normalmente podemos considerar 3 tipos de obesidade. Então nós temos aí a obesidade homogênea, praticamente, tá? A foto não condiz muito, mas praticamente esse tipo de obesidade é aquela que normalmente as pessoas são homogêneas. Então às vezes você vê algumas pessoas, às vezes mulheres mesmo, homens é um pouco mais difícil, mas mulheres, você vê que elas têm curva, mas elas não têm um excesso de gordura saliente, por exemplo, igual essa mulher aí na foto de costa. Mas elas têm curva, elas têm simetria,
Elas são acima do peso, estão aí para a obesidade chegando, mas elas são simétricas, certo? Então a gordura praticamente fica parecida em todo o seu corpo. O outro tipo de obesidade é aquela obesidade abdominal que todos conhecem, principalmente os homens, como eu disse no outra aula, quando o cara lá para baixo só vê o dedão do pé, e ele com os 48, ele já fica preocupado, então ele vai ter que fazer muito trabalho aí para poder eliminar essa gordura, a região abdominal. Então essa gordura fica concentrada mais nessa região, pode ser chamada também, a gente chama, estou falando muito de gorduras viscerais, tá? E normalmente elas estão, quando faz a medida de circunferência, está acima dos 102. Então, por exemplo, circunferência do abdômen do homem, ele tem que estar por volta de 102, no máximo 102. Daí para cima já começa a complicar, correto? E nós temos a obesidade periférica, normalmente mais comum em mulheres, aquela gordura onde fica mais na região glúteos, pernas, né, o culote, a concentração fica nessa região aí do quadril, beleza? Então você vê aquelas mulheres assim, que às vezes você vê aquela mulher com aquela cinturinha fininha e aquele avantajado quadril dessa mulher, ok? Aí nós temos uma tabelinha que isso aí vocês pegam na internet, isso aí é muito fácil, só para organizar. O IMC. Para quem treina constantemente, o IMC já sabe que não é funcional. A maioria de vocês já sabe disso. Então aí a mulher, quanto que ela tem que ter, o ideal para ela, quando está abaixo do peso, por exemplo, abaixo de 19. O homem, abaixo de 20. Aí normal, obesidade leve, 24, 28,5 na mulher, 25 a 29,5 para homens. E a obesidade mórbida, que é acima dos 39, e homens acima dos 40, 39 para mulher. Então, esse processo, quando chegar nos exercícios, como é que vai trabalhar com isso? Será que você pode trabalhar, por exemplo, com um cara com obesidade mórbida, aquele que está na cama, e já vai ficar meio complicado, né? Então a gente tem que ver qual tipo de obesidade e que tipo de trabalho vamos oferecer para esse obeso, mas isso no capítulo, no módulo de obesidade e treinamento. Ok? Então aí vamos ver a parte de quando a gente tem que conhecer essa obesidade. Então você tem que ter quando tem um obeso na mão, saber que tipo de exercício vai aplicar para ele. Então o obeso, a sua qualidade de vida é muito baixa, correto? Os fatores psicológicos, eles são bem atuantes para esse obeso. Então o obeso, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho mais para cima, mais para frente, esse obeso, ele tem fatores psicológicos totalmente negativos, eles são afetados. A sua autoestima está sempre para baixo. Está sempre para baixo. Ele precisa de ajuda, correto? O meio de vida, onde ele vive, tá? As suas limitações, por exemplo, uma pessoa obesa, ela é mais lenta. Qualquer coisinha que ela faz, ela cansa rápida. Tá? Então, algumas coisas que eu estou falando aqui, vocês já estão cansados de saber, estou chovendo no molhado. Mas é necessário você ter conhecimento de como é um obeso. Você tem que conhecer o obeso da cabeça aos pés. Se você não conhecer o obeso, não adianta você falar, vou passar esse treinamento para o cara, vou passar um HIIT, vou passar isso, vou passar um treinamento com peso corporal. Não adianta, não vai funcionar. Então nós temos que ter conhecimento de como é um obeso. Então esse obeso ele fica sempre cansado, sua resistência para afazeres, né, mais prolongado, não precisa ser muito, né, mais difícil. Esteticamente, tá? Como ele se sente perante as outras pessoas, aí nós temos as crenças, tá? E aí, como eu falei, a estética. Então, um obeso, ele tem muitos fatores, por isso que eu falei, um obeso, ele é inflamado. Ele é inflamado desde a parte psicológica como a parte fisiológica, ok? E aí nós temos os fatores clínicos. O que são os fatores clínicos? Se ele é hipertenso, se ele é cardíaco, se ele é diabético, se ele tem problema cardiovascular, se ele é um cardiopata. Então tem todo esse processo. E aí a obesidade, ela está associada a várias doenças, por exemplo, as pré-existentes, as doenças da vesícula, percepção do estresse. Tudo isso leva o obeso a ter vários fatores negativos, como eu falei, principalmente o psicológico. A hipoxia crônica, que é a que envolve vários tipos de hipoxia, né?
deficiência anêmica, dificuldade do sangue, dificuldade, né, do sangue ser transportado, o oxigênio, transportar o oxigênio para o tecido, correto? Nós temos aí a baixo HDL, que é o colesterol bom, alto LDL, que é o colesterol mal conhecido, né? Os vários tipos de câncer que pode ter. Então, resumindo, nas células, a hipoxia diminui a capacidade de produzir ATP pelas mitocôndrias, que é o centro de energia. Portanto, as células não utilizam a sua principal fonte de energia. Tá? Degenerações articulares, onde joelhos e tornozelos, dores do quadril são frequentes pelo motivo do peso elevado. Normalmente você vai ver assim, um obeso, ele não tem osteoporose. Por quê? Porque ele carrega peso, tá certo? Mas ele tem grandes problemas nas articulações, principalmente as dos joelhos, porque engorda rapidamente ou no processo do ano, nunca fez 2 anos, né? Nunca fez atividade e aí depois ele faz o que? Vai tendo essa sobrecarga, correto? E aí nós temos aí uma artéria, vamos dizer assim, aí nós temos aí o LDL e o HDL, é o bonzinho varrendo o LDL. Então o LDL significa lipoproteínas de baixa densidade, também chamado de mau colesterol. O LDL, esse mau colesterol, ele transporta, tá? Ele transporta o colesterol do fígado até as células dos tecidos e favorece o seu acúmulo nas paredes. Então ele vai, quando você come excessivamente mal, você vai ter um acúmulo de gorduras, tá? Então a gente chama de placas de ateromas, que vai entrando nas células e ela vai diminuindo o diâmetro. Normalmente é isso, vai diminuindo o diâmetro e o sangue vai diminuindo, vai tendo dificuldades para passar, tá? Aí o fluxo desse sangue fica menor e aí estando diretamente relacionado com as doenças cardíacas, ok? E o LDL e o HDL, ele é um colesterol de lipoproteínas de alta intensidade, então ele praticamente tem mais poder de varrer as péssimas gorduras. Então ele absorve, tá? Tem capacidade de absorver os cristais, tá? De colesterol que são depositados nas artérias, que é isso que eu falei, que é os ateromas, aí removendo-os das artérias e transporta de volta ao fígado para ser eliminado, ok? O fígado é a máquina de fazer a limpeza. O que vai, o que é bom, o que ele aproveita, o que não aproveita. Principalmente assim, cirrose hepática, não é só para quem bebe, é para quem usa excesso de anabolizante, porque, como a gente sabe, não existe um esteroide anabólico 100% anabólico. Quando ele entra no organismo, que ele passa pelo fígado, o fígado ele vai selecionar o que vai passar. Então, se o anabólico entra 100%, sai 70%, sai 60%. O restante, o fígado seleciona. É aí que começa a ter o excesso de utilização desse esteroide, começa a ter o processo de degeneração do fígado, onde a cirrose hepática. Tá? Então, o HDL é chamado de bom colesterol, porque uma vez que o indivíduo possui níveis elevados desse tipo de colesterol, ele pode se tornar benéfico, reduzindo aí os riscos de doenças crônicas, correto? E aqui as relações da obesidade. Então a gente está colocando aqui, ó, então vocês vão ver aqui pelo esse processo aqui, ó, aqui é uma coluna, tudo que tiver para a direita, né, é o que está mais longe da pessoa, e o que estiver para a esquerda está mais próximo da pessoa, ou seja, do obeso. Então, alguns itens que a sociedade, ou da sociedade em relação ao obeso, como é que a sociedade vê esse obeso, tá? Na verdade, como ele se sente perante essa sociedade, perante as suas várias situações, tá? Então, por exemplo, percepção do amigo. Então, o amigo está um pouquinho mais longe, está do lado direito. O amigo mútuo, lá, mais longe. Alteração de percepção do amigo, tá? Um amigo do sexo oposto, tá vendo? Está bem mais perto. Irmão do sexo oposto, está mais ou menos próximo aqui, mas do lado direito. Vizinho mais perto, tá? Todo esse processo aqui, ok? Então, essas relações
de um obeso, ok? Aí os comportamentos dos obesos. Então, o que acontece com o obeso? O obeso é um cara desconfiado quando se trata de exercício. Vocês vão ver isso no capítulo de exercício. Normalmente, esses caras já tentaram de tudo. Muitos caminhos sem sucesso e se tornaram derrotados. Por quê? Um pouquinho de aguinha aqui. Se tornaram derrotados. Essa garrafa aqui é bonita, eu gosto dela. Ganhei do meu amigo Daniel, Academia Plexo lá. Então, eles são as pessoas derrotadas perante exercício. Então, como eu falei, eles são desanimados, porque já tentaram várias coisas e não conseguiram. São desconfiados, tá? Achando que os exercícios são extenuantes, são muito sofridos, tá? E aí que não vai dar certo. Mas lembra lá no comecinho que eu falei que eles não aguentam, os obesos são mais lentos, eles não aguentam atividades extrema, ou extrema não, prolongado, que eles cansam mais rápido. Cansam mais rápido porque tem músculo, mas o músculo não é trabalhado, mas tem um excesso de peso que são as gorduras. Então esses caras são, a grande maioria são detalhistas, até acredita no processo teórico do exercício, mas coloca assim, são os reis de colocar empecilhos. Será que dá certo? Será que não dá certo? Tá certo? Para realizar os exercícios físicos. Ficam sempre na dependência da família, amigos, para apoiar ele para ver se vai ter sucesso. Então eles são, o Maria vai com as outras, vamos colocar assim. Tá? E aí nós temos aí um gráfico do percentual de gordura, tá? Quanto que ele cresceu no Brasil. Atualmente o Brasil atinge aí a maior prevalência de obesidade em adultos nos últimos 13 anos, de 2015 a 2018. Esse também é o dado da Vigitel, como eu falei lá no outro módulo. E a prevalência de obesidade se manteve em 18,9 nesse período, tá, ok? Bom, então lá entre 2006 e 2018, o percentual cresceu 67,8. Então lá, a risquinho azul, amarelo é o total, né? O total de pessoas. O azul masculino e o vermelho é feminino. Então lá no azul, em 2006, tinha 11,4 percentual de pessoas obesas. Em 2012 foi para 16,5 e 2018 para 18,7. As mulheres, tá, que é o vermelhinho, tinha 12,1 e 16,5 foi para 18,2 e em 2018 foi para 20,7. O total, né, saiu de 11,8 foi para 19,8. Ok? Então, entre 2015 e 2018, houve aí um equilíbrio praticamente de crescimento, se manteve, né, até 2018, 18,9. Ok. Aí, o crescimento da obesidade por faixa etária, entre 18 a 24 anos, houve 69% de de 69% de crescimento na relação. Aqui em cima, 0,8 é o nível fundamental, o azul 9 e 11 anos, nível médio, e o amarelo 11 ou mais, 12 ou mais, que é o nível superior. E aqui, ó, 25 a 34 anos, houve 84% de aumento, aqui de 2006 a 2018. Então, nós temos ali o risquinho verde, que é o nível de escolaridade. Então, 15,3 e em 2018 tinha 24,5. O ensino do nível médio tinha 9,1, foi para 19,4. E o amarelo de 8,7 foi para 15,8. Então, entre 25 a 34 anos, foi onde teve o maior aumento desse grupo de obesidade. Ok? E aí nós entramos no comportamento. Então, quando eu falei lá embaixo, anteriormente, por exemplo, como trabalhar com obeso. Então não adianta chegar a colocar exercício, tá? Colocar exercício que não vai adiantar. Beleza? Só o exercício não vai adiantar. Nós temos que trabalhar o que? Comportamento. O educador físico, ou seja, o professor de educação física, tem que aprender a sair, como dizem alguns professores, sair das mitocôndrias, galera, e começar a ler outras coisas. E uma das coisas é o que? Comportamento. Eu tenho um mentor, que a maioria de vocês conhece, vocês que sempre falam. Vocês têm que aprender o coaching. Muita gente xinga o coaching, né?
Mas o coaching, por exemplo, é o cara que entende o comportamento. O coach não passa exercício físico, não passa nada porque ele não conhece. Mas o coach, ele muda o comportamento desse obeso e o que acontece, esse obeso tem resultado. E os professores de educação física querem fazer o quê? Dar exercício. E como eu disse agora, slides atrás, só o exercício não adianta, porque o obeso ele desconfia, ele não sabe se vai dar certo, é muito sofrimento para ele, a maioria pensa assim. Então, uma das coisas que tem que mudar é comportamento do obeso. Então, por exemplo, muitos obesos partem para quê? Ou pessoas que já estão começando a ficar acima do peso, ou excesso do peso, partem para a cirurgia. Tá? São processos paliativos, tá? Porque o obeso, quando faz uma bariátrica, por exemplo, depois de alguns anos, entre 4 e 5 anos, ele volta a engordar. Vocês devem conhecer bastante gente assim. Aproximadamente 80%, ele volta 80% das pessoas que fazem a bariátrica volta a ser obeso mórbido. Mas por quê que ele não conseguiu ou não seguiu as recomendações, por exemplo, de uma dieta adequada? Foi o que aconteceu, ele não segue. Muito menos exercício. Tem muita gente que eu já conversei com pessoas assim, quando saiu aquela lipoaspiração, tinha gente que fazia lipoaspiração, achava que nunca mais ia engordar. Eu explicava, pô, você foi feito um processo invasivo. Entrou alguma coisa em você, tirou aquelas gorduras e o corpo teve que fazer remodulação, tá? E fazer o quê? Alternar processo de defesa. Então, muita gente desse que faz a bariátrica, eles não seguem os padrões que tem que fazer. Então, eles voltam, depois de um período que faz aquele período de dieta, de resguardo, ele volta a comer do mesmo jeito que ele comia antes da bariátrica, certo? E aí, porque ele fez o quê? Ele não aprendeu a mudar o seu comportamento. Então, é isso que nós, professores de educação física, temos que trabalhar bastante. Fazer a mudança de comportamento nesse aluno. Eu trabalho muito com o comportamento com meus alunos de personal. Uma das primeiras coisas, eu sempre gostei do lado da psicologia. Estudei bastante psicologia, leio bastante psicologia, dei algumas palestras sobre psicologia e efeitos em cima dos exercícios, tá certo? Por quê? Por causa do processo, que se você não trabalhar a cabeça, é igual atleta de alta performance ou atleta. Ele pode ser bom, ser campeão no treinamento. Quando ele chega na competição, ele não consegue dar resultado. E eu tive esse problema quando eu fui atleta. Eu só comecei a melhorar quando eu comecei a passar no psicólogo nas semanas que antecediam a competição. Então, nós, professores de educação física, temos que aprender a trabalhar com pessoas, saber como elas são. Por isso que tem individualidade biológica e tem que ser respeitada. Tá certo? Porque a gente tem que mudar o comportamento e não somente pensar na estética desse aluno. Tá certo? E aí, isso que acontece, ó, tá vendo? Aqui nós temos um parâmetro, então, vamos colocar aqui. Então, aqui tem o gráfico, e aqui, ó, a perda de peso. Então, o obeso, ele entra no programa de atividade física, correto? Então, ele começa a ter uma perda de peso intencional, porque ele entrou no processo de emagrecimento, tá certo? Dieta, direitinho, aí ele começa a ter essa queda, tá? E aí ele vai... Bom, chegou aqui, ele tá no legal dele, que ele acha que é bacana. O que ele faz? Ele diminui a frequência de treinamento dele. Então, por exemplo, um obeso, ele inicia o programa de treinamento, então a tendência é o peso do cara diminuir, o percentual de gordura é diminuir, aí começa o problema, que é quando chega aqui, ó, certo? Quando chega nesse... Opa, perdi o negócio, tá? Quando ele chega aqui, a pessoa começa a ter problema em perder, vamos dizer assim, fazer a manutenção do peso. Então ele faz o programa de duração de alguns meses, sei lá quanto tempo ele vai fazer. E aí acaba o tempo. Ele chegou aqui, vamos dizer que chegou aqui, ó. Ok? Aí ele acaba a periodização, ele diminui a frequência de treinamento, e aí ele, por exemplo, vinha aí 5, 6 vezes por semana, ele passa a vir 3 dias na semana, mas já começa a não treinar com aquela frequência. Então o que acontece com o peso dele? Começa a ter o peso de ganho não intencional, porque não é isso que ele quer. Ele quer manter o peso, mas ele diminuiu o ritmo de treinamento dele. E ele começa a comer, normalmente, começa a não ter gasto calórico, e aí ele começa a fazer o quê? Ganhar o peso e não ficar com o peso aqui na manutenção. Então, o reganho de peso é muito comum nas pessoas obesas, principalmente os que fazem bariátrica, porque é difícil manter uma dieta alimentar. O cara tem que ser muito bom, tá certo? Então ele começa a fazer o quê? O professor, ele tem que estimular,
fazer o cara fazer alguma coisa nos dias que ele não vem. Legal, eu não quero vir mais 3 vezes, 5 vezes a semana, mas nos outros 2 dias ou 3 dias, seja no sábado, no fim de semana, faz ele, direciona ele a fazer outras coisas na casa dele, tá? De forma leve e tal, mas ele se mexe, ele faz alguma coisa que ajude ele, que seja saudável. Aí esse gráfico aí é um modelo da Organização Mundial da Saúde. Então como é que acontece a médio e longo prazo, né? O ser humano ele vai engordando, certo? E aí muitos vão utilizando remédios, tá? Dietas restritivas, isso que é um problema, dietas restritivas. E aí e exercício. Aí quando ele se utiliza, né, quando ele faz esses caminhos, enquanto ela segue esse caminho, como eu disse no slide anterior, ele emagrece, tá? Mas quando para, engorda novamente. Então ele ciclo, não engorda e emagrece. Quando a pessoa engorda, ela volta de novo a fazer exercício. Aí volta a comer direito, então elas emagrecem. Então toda vez que ela para, tá? Para e engorda, ela sempre aumenta mais do que ela estava no processo anterior. Isso também você já sabe. Por isso que é necessário trabalhar com esse obeso, ou com o obeso, ou com as pessoas com excesso de peso, trabalhar com o comportamento. Ele tem que mudar o comportamento dele. Se o professor não fizer esse comportamento, ele tem que direcionar o cara, trabalhar muito a cabeça dele, tá? A cabeça dele, para esse cara ter um comportamento fora da academia. Porque dentro da academia, eu falo que é um processo de laboratório, é um ambiente controlado. Lá dentro, o cara que fuma na rua, ele não fuma lá dentro. O cara que bebe na rua, ele não bebe lá dentro. Então, ele não vai comer um pastel, um sorvete lá dentro da academia. Então, nós temos que mudar esse comportamento fora. Por isso que lá meus alunos falaram sempre assim, aqui dentro é fácil, eu tenho que prestar atenção em você quando você sai daqui. Então, é esse processo que eu faço. Encho o saco dos meus alunos, ligo para eles, converso com eles, pergunto sobre a alimentação. Vai treinar, o que você vai levar para comer depois do treino, o que você vai comer antes do treino. Então, aqui tem o processo. Então, vocês têm aqui a dieta restritiva ou ingestão de remédio. Então, aqui está um nível, tá? Aqui é outro nível de baixo e aqui é os exercícios. Então, ele está sem treinar. Ele começa a treinar, ele emagrece. Ele para de treinar, ele engorda. Mas presta atenção que cada vez ele está mais baixo. Aí ele emagrece. E aí ele engorda de novo. E ele emagrece. E ele engorda de novo. E ele emagrece. E ele engorda de novo. Tá vendo? E ele sempre vai ter uma dificuldade maior em emagrecer. Porque ele não tem um processo de comportamento de seguir um padrão. Então aqui, ó, aqui anos, de 0 a 65 anos, o que vai acontecer? Então por volta de 55 anos, ele está a 50, 55, ele está lá em cima e depois está para baixo. É muito relativo isso de pessoas, né? Não vamos taxar a faixa etária. E conceitos. Então, o obeso, ele tem que trabalhar, como eu falei, multidisciplinar. Professor de educação física, nutricionista, médicos, porque esses caras que vão fazer todas as relações dos processos mais clínicos. Então, os distúrbios endócrino-metabólicos, né, são alterações dos hormônios do organismo que acarretam modificações importantes, muito importantes, nas taxas de glicemia, colesterol e triglicéridos, tá? Então, esse processo tem causas múltiplas e são vários fatores. Então, a obesidade, como eu disse, aí é uma doença endócrino-metabólica, tá? Ela está relacionada ao aumento da resistência à insulina, que eu expliquei lá no primeiro módulo, e das doenças como hipertensão arterial e diabetes tipo 2, correto? Então, esse é o que a gente tinha para apresentar aqui, tá? Então, literalmente, a obesidade se refere ao excesso de gordura corporal em relação ao peso. Então, a obesidade é uma doença, vamos dizer assim, uma pandemia, tá? Então, é uma doença perigosa que as pessoas devem tomar bastante cuidado em relação a ela, tá? E ela é uma coisa que aparece gradativamente. Então, tá aí, galera. Esses são os meus contatos. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato aí, mandar pergunta nesse e-mail, tá? Ou manda um direct aí no Instagram. E até o terceiro módulo.